dia. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela tua vida em nós. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de ter esse encontro com o Senhor essa noite. Amém. Muito obrigada pelo teu Espírito soprar aos nossos ouvidos o que o Senhor vai fazer essa noite. Ser bem-vindo no Amém, nosso meio, Senhor, amém. Espírito Santo de Deus. Toma o teu lugar de honra em cada casa. Toma Amém. o teu lugar, Senhor, de rei, de salvador. Toma o teu lugar, Senhor, daquele que faz nova todas as coisas. Toma o teu Amém, lugar, Senhor. Senhor, que é especial em cada casa. Nós queremos nos encher da tua luz, da tua presença. Amém, Senhor. Queremos, Senhor, ser regados, Senhor, do teu sangue, do teu óleo novo, Amém, do teu Senhor. vinho novo. Queremos que o Senhor transborde a nossa taça, Pai, até transbordar Amém, na nossa Senhor. família, nos nossos negócios, na nossa vida. Em Amém. nome de Jesus, Senhor, que nessa noite o Senhor possa ministrar a nossa mente, ao nosso coração, que o Amém, Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor. Nós queremos, Deus, nós temos expectativas na tua palavra, porque queremos ver os teus sinais, os teus prodígios e as tuas maravilhas. Amém, Senhor. Obrigada por ser tão presente nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, porque as trevas já não têm poder sobre nós. A tua verdadeira luz chegou até nós, e é por isso que o Senhor Amém. tem feito coisas grandes e ocultas que não estamos vendo. Amém. É por isso que a tua palavra diz que a tua luz já entrou. Vocês não veem? Muito obrigada, porque nós somos aqueles que enxergamos a tua luz em nós. Obrigada, Senhor, porque enxergamos a tua luz em tudo na Amém, nossa Senhor, vida. amém. Te glorificamos essa noite. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Vai entrando em cada casa com os teus anjos, Amém, anjos de Senhor. guerra, quebrando, Senhor, cadeias, curando, Senhor, os enfermos, libertando os cativos, Deus. Enquanto estivermos aqui reunidos em teu nome, que no reino espiritual algo já possa estar acontecendo, Amém, para que Senhor. possamos contar testemunhos na semana que vem. Que o teu nome seja sempre glorificado aqui neste lugar. Nós apresentamos a vida da Clécia ao Senhor, a vida da Donda ao Senhor. Ministra, Senhor, a vida delas Amém, Senhor. através do teu Espírito, que elas sejam essa noite a tua boca para trazer sobre a nossa vida palavra Amém, de fé, Senhor. de restauração, palavra de paz, de vida, e que sejamos um solo fértil para prosperar tudo aquilo que recebermos no nome de Jesus. Amém. 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 Clecinha, é com você. Amém. Bom, saiu, finalmente saiu, né? A bola entrou no gol. Bom, eu acho que para quem já está aqui, me acompanha um pouquinho, sabe um pouquinho, eu sou psicóloga e eu sempre quis trabalhar muito em hospital e há 3 meses atrás eu fiz um processo seletivo lá no hospital do HGG, em Guarulhos, passei no hospital e comecei a trabalhar, né? E isso era um grande sonho meu, mas antes, né? Para eu entrar no HGG, eu estava trabalhando em um outro hospital, né? O hospital de campanha do AMB, que foi um outro grande milagre na minha vida, que foi Deus que me colocou naquele lugar também. E Deus sabe muito bem daqueles segredos mais ocultos que tem lá no nosso coração, né? Dos segredos, dos nossos medos, das nossas angústias, e Ele vai trabalhando, né, sobre eles. E eu entrei lá no hospital de campanha, trabalhava lá, trabalhava em outros 2 lugares também, estava super bem, de repente surge essa oportunidade efetiva, né, para trabalhar no HGG, carteira assinada, né, e fui, larguei tudo, passei no processo e fui. E eu estava muito feliz, assim, um grande desafio, independente da distância, porque eu moro no Jardim Paulista, próximo à Avenida Paulista, o hospital era lá em Guarulhos, então eram 27 quilômetros para ir e 27 quilômetros para voltar. Mas eu sempre fui com muita alegria, né? Sempre com o coração muito grato a Deus. E há um mês atrás, há 30 dias atrás, numa sexta-feira, eu cheguei 13h para começar a trabalhar, tinha me trocado, fui ver computador, ver meus pacientes,
E aí, de repente, quem que entra na minha sala? Minha chefe, minha ex-chefe, né. E aí, claro que quando ela entra lá na sala, algo já me avisou, falei: "Não vai vir coisa boa". E aí ela sentou, ela assim: "Olha, Clécia, assim, é com muita tristeza, né, que eu venho aqui falar para você, eu não gostaria de falar isso para você, mas a gente está tendo um corte, né, aqui de custo, tem outros profissionais sendo desligados da empresa, e eu fiz de tudo para você não sair, mas eu não consegui, né, eu sinto muito, assim, eu tô". Ela falou que foi muito difícil para ela entrar na sala e falar para mim aquilo tudo, porque eu estava desenvolvendo um trabalho bacana, as equipes estavam gostando, estavam reconhecendo, e foi muito difícil. E aí eu falei para ela, falei assim: "Olha, Patrícia, obrigado, te agradeço por essa oportunidade, agradeço pelo feedback, mas uma coisa eu sei, né, se eu tô saindo daqui, Deus vai me abrir outras portas, porque foi Ele que me colocou. Então, de verdade, fica tranquila, porque eu vi que ela estava muito incomodada com isso, ela estava chateada. Mas eu fiquei muito tranquila, de verdade, eu fiquei com o meu coração leve. E aí ela saiu lá da sala, e assim, a primeira coisa que eu fiz, eu ajoelhei ali no chão da sala e eu agradeci a Deus, eu falei: "Senhor, muito obrigado. Muito obrigada por esse tempo que você me colocou aqui, e muito obrigada por você estar cuidando de mim, porque se você está me tirando daqui, eu sei, eu creio que algo melhor vai acontecer". Isso foi a minha primeira reação, eu não pensei em nada. Eu fiz essa oração e claro, né, as coisas vai vindo, né, o inimigo vai trazendo vozes pra gente, né. "Ah, será que por que que aconteceu? Você fez alguma coisa, você fez alguma coisa que não era para fazer". E foi trabalhando. Só que, o milagre, o cuidado de Deus, ele começou a acontecer na quinta-feira à noite, né. Eu fui desligada na sexta-feira, quando eu cheguei, mas na quinta-feira à noite eu estava trabalhando e uma amiga minha me liga, fala assim: "Clécia, eu queria te falar de uma vaga que surgiu". Eu falei: "Uma vaga?" Ela: "Assim, é". E foi a mesma pessoa que também me indicou, me ajudou a entrar lá. E ela me falou de uma vaga, que é no hospital que ela trabalha, que é na Beneficência Portuguesa, uma vaga para trabalhar no ambulatório de oncologia, uma vaga para ganhar quase que o dobro do que eu estava ganhando lá no HGG. E naquela hora aquilo me causou muita surpresa, eu falei: "Mas como que eu vou entrar no processo? Eu tô aqui", né, e eu sou muito leal com as coisas que eu faço. Eu fiquei até meio incomodada com isso, eu falei: "Mas não sei, eu não sei se eu vou querer". Eu falei: "Bom, né, se tiver alguma entrevista eu vou, mas eu ainda não sei". E aí, na sexta-feira eu sou desligada, e aí na segunda-feira eu vou logo de imediato essa minha colega me avisa, fala assim: "Clécia, vem aqui que eu vou te apresentar ao chefe da equipe, porque eu quero que ele te conheça, e para ver o que que vai acontecer". E aí eu fui na segunda-feira, eu fui conhecer esse chefe, nós conversamos, eh, foi uma conversa muito boa, e ali tudo já indicava de que eu ia conseguir a vaga, mas mesmo assim eu estava tão atordoada ainda de sexta-feira, porque, quando isso aconteceu, eu perdi o meu chão, falei: "Acabou, eu não tenho mais nada", porque eu larguei todos os meus trabalhos, todos os meus outros serviços, para ficar somente no hospital. E eu falei: "Agora acabou", né. Amém, amém. Eu não deixava, o inimigo vinha trabalhando, mas eu não deixava. Fui fazer essa entrevista, o médico gostou de mim, eh, a minha amiga assim: "Essa vaga já é sua". Eu falei: "Tá".
mas não estava acreditando. E aí, quando foi há 15 dias atrás que eu fui conhecer a outra coordenadora, que era para realmente fechar o contrato comigo, naquele dia eu fui lá no HGG assinar, né, a minha homologação. E aí lá, eu fui lá para assinar, veio uma pessoa conversar comigo, uma assistente social, e ela assim: "Você já está sabendo?" Eu falei: "Do quê?" "Ué, você não sabe?" Eu falei: "Não, agora que você me falando." Você tá muda, Clecinha. Fechou, Clé. Eu Oi, fui fechar pronto, de quem entrou. pronto, tá escutando? E aí, no dia da homologação, que era de manhã, eu fui lá fazer a homologação, e aí veio uma pessoa conversar comigo, né, falando que todas as equipes tinham ficado muito chateado com o que tinha acontecido, principalmente porque eu saí na sexta-feira e na segunda já tinha um outro psicólogo no meu lugar. Quando ela falou aquilo para mim, assim, eu confesso que eu fiquei muito irada. Eu me senti, assim, injustiçada, indignada, eu me senti traída, sabe aquela pessoa que é traída, que é o último a saber? Eu fiquei envergonhada, foram muitos sentimentos ruins. E tanto que eu até falei para você: "Olha, eu queria tacar uma bomba nesse hospital para explodir todo mundo", porque eu fiquei assim, eu falei: "Como é que pode fazer isso?". Fiquei muito indignada. Só que na quarta-feira à tarde eu tinha a reunião com essa chefe para fechar a minha vaga. E aí, assim, eu falei: "Po", e aí eu saí, assim, com aquele sapo enorme na garganta, né, eu falei: "Eu não posso ficar desse jeito, como é que eu vou para uma reunião, fechar um cargo, um lugar, e eu ir desse jeito? Não vou". E aí eu orei, eu falei: "Não, Senhor, eu não aceito, eu não vou ficar assim, eu vou nessa reunião, né, nesse horário, e seja o que você quiser, o que você decidir". E aí eu fui, conversei com ela, a minha vaga saiu, e aí claro que por um monte de burocracia, a gente estava esperando, eu falei: "Não, Rô, só vou contar quando eu estiver lá, só vou contar quando eu estiver lá". E aí eu estou lá, gente, eu comecei a trabalhar essa semana, eh, Amém. num lugar, Amém. sabe, totalmente eu nunca imaginaria, é um lugar Amém. mu é um lugar muito alto, sabe. E aí eu lembro, né, que tem um versículo de Deus que ele fala assim, que ele não vai deixar os seus filhos serem envergonhado. E foi assim que eu me senti justiçada, sabe, porque só ele sabia o que passava no meu coração. E eu sou muito grata a ele, porque, de novo, ele me colocou num lugar que eu jamais esperaria estar, né, um lugar mais alto, né, com um salário melhor, porque, claro, a gente tem que falar, porque Deus capricha quando ele trabalha, ele trabalha nos detalhes. E aí, uma coisa que eu acho que é importante falar também aqui, porque, assim, nesses momentos que a gente está muito sem rumo mesmo nós somos crentes, nós acreditamos em Deus, mas tem horas que o negócio tira a gente, balança de uma maneira que a gente tem medo de cair, a gente não sabe, a gente fica sem rumo. Mas mesmo eu nesses momentos de desespero, de desesperança, em nenhum momento eu deixei de pensar no reino em primeiro lugar. Eu tenho um grupo de meninas que eu acompanho, que eu lidero, e uma delas falava assim, as meninas que é do meu grupo, eu comentei com elas, eu falei que eu tinha sido desligada, e eu sei que uma delas falou assim: "Clécia, como é que você pode estar aqui, né, conversando, cuidando da gente? Olha o que aconteceu com você, agora você está sem trabalho". Eu falei: "Não, eu não permito me entristecer, eu não permito me rebaixar, eu não permito, porque é o reino em primeiro lugar. Eu não permito essas coisas me abalarem". É fácil? Não é, porque a carne é forte.
Mas aí, eu tenho que falar porque eu estou sentindo, tá, Rô? Eu estava lendo hoje no livro e me veio muito, sabe, tudo que aconteceu com vocês ontem e vocês estarem aqui. E aí eu lendo, tem a passagem que fala que Jesus Cristo, ele se entristeceu muito com a morte do João Batista. Ele ficou triste, ele ficou desolado, ele saiu para um canto para ele ficar sozinho, para ele ter aquele momento, mas quando ele foi para o outro lado, tinha uma multidão. E essa multidão eram de pessoas que não tinham pastores. E ele cuidou, mesmo com aquela dor, mesmo ele estando sofrendo, ele cuidou daquelas pessoas, falando, e ali aconteceu o milagre dos peixes. Então, a gente tem que ser firme, a gente, apesar dos apesares, das dores, do sofrimento, a gente tem que acreditar, a gente tem que ajoelhar, a gente tem que louvar ao nosso Deus, que é Ele que segura, na alegria e na tristeza. Então, assim, Rô, eu não podia não falar, porque eu estava lendo hoje e é o que me veio na cabeça, né? E eu sou muito grata ao que o Carlinhos mostra para a gente, esse Jesus, esse Deus amoroso, esse Deus que cuida, que não esquece da gente, que pega a gente no colo, porque é só Ele para segurar as nossas dores. Tá bom? E é isso, gente. Estou trabalhando. Amém. Você merece. Parabéns, Clecinha. Parabéns. Parabéns. Amém, amém. E olha, gente, Deus é tão detalhista que colocou ela bem pertinho da casa dela, viu? Tudo o dobro de melhor, perto da casa, salário melhor e o lugar melhor, né? Então, Deus é muito fiel e eu estou muito feliz. E a Clecinha, assim como o coração da Clécia me lembra muito da Rúbia. Ela não começa a trabalhar, ela me liga antes dela trabalhar, Rô, vamos consagrar aquele lugar lá ao Senhor, né? Então, no primeiro dia a gente orou para que quando ela entrasse ali começasse um novo campo missionário, né? Então, eu creio que o chamado dela ali não foi da amiga, não foi de homens, né? O chamado dela ali foi do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor que escolheu a Clécia para estar naquele lugar, e o Senhor vai capacitar a Clécia para fazer a obra ali de uma maneira excelente. E eu tenho muito orgulho, porque eu posso dizer que vai ser de uma maneira excelente. Então, eu creio que, porque ela tem um coração que agrada ao Senhor e a disposição, ela entende que ela não está ali só como uma psicóloga, ela entende que aquele lugar, o primeiro chamado dela é o reino do céu, ela está indo lá em nome de Jesus, então a responsabilidade dela é dupla, e aí o Senhor honra quem merece honra. Que Deus te abençoe e te honre naquele lugar, viu, Clecinha? Que você conte muito mais testemunho aqui pra gente. Amém. Dondes, agora és tu. Amém, glória a Deus. Seu testemunho, Clécia, eu vou até usar ele aqui já no final para me encerrar aqui a mensagem. Eu quase chorei, porque o Espírito Santo ele começa a testificar até mesmo num testemunho, né? Até mesmo assim, em muitas coisas. E Deus é maravilhoso, né? E Ele nos chama para sempre estar pronto para o reino, estar sempre à disposição do reino, né? Não importa, e essa passagem que você falou agora, Clécia, assim, me lembrou, também me trouxe muito o meu cunhado, que minha família passou essa semana, mas eu vou começar a palavra para não me perder e depois eu finalizo com o que Deus já me falou aqui no final. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus, e eu quero, para não sair do que vem sido proposto, eu quero usar como base da nossa palavra o que o Lamartine trouxe para a gente no domingo, e o tema da mensagem dele que ele colocou foi como ter comunhão com Deus. E às vezes e eu falei assim, tem gente que pensa assim, nossa, o que será que é ter comunhão, né?
aí eu quis simplificar, eu falei assim, como ser parceiro de Deus, né? Como ter Deus como meu parceiro, como meu companheiro, né? Meu ajudador mesmo, né? O que eu preciso fazer para o Senhor ser meu parceiro, para ele ser meu, segurar na minha mão e, né, sabe aquela coisa, pega assim, vem aqui, você é meu parceiro, está comigo. Então, o que eu preciso fazer? Aí o Lamartine, ele expôs 3 passos, e eu vou estar falando esses passos que no meio da palavra veio assim muita coisa que aconteceu e que teve tudo a ver mesmo com a palavra que o apóstolo trouxe para a gente no domingo. Então, o primeiro passo para a gente ter Deus como nosso parceiro, em primeiro lugar, a gente precisa andar com ele. Como é que eu vou ser parceiro de alguém se eu não ando com ele? Né? Se eu não o conheço, porque eu passo a conhecer uma pessoa quando eu começo a andar com ele, quando eu começo a me relacionar com ele. E Miqueias 6:8, o versículo está assim: o Senhor já deixou bem claro como devemos viver. O que fazer, o que ele procura em um homem e mulheres. É simples. Façam o que é correto e justo ao próximo. Sejam compassivos e leais em seu amor e vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Esse versículo ele já falou realmente o passo a passo do que eu preciso fazer para que o Senhor seja meu parceiro. Então, o que ele deixa bem claro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser justo, eu tenho que praticar a justiça, né? Quando ele fala aqui, que ele fala que nós devemos procurar fazer o que é certo, então nós temos que ser justo. A segunda coisa, nós temos que ser misericordiosos, né? Nós temos que tratar as pessoas da mesma forma que o Senhor nos trata, com misericórdia. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que ser paciente com as pessoas, né? Assim como o Senhor é. Nós temos que olhar as pessoas, nós temos que ter os olhos ao próximo, com o mesmo olhar a pessoa, o próximo, com o mesmo olhar que Jesus nos olha, né? Porque, sabe, o Senhor não se agrada quando a gente, sabe aquela coisa, quando a gente pega uma birrinha, a gente começa a ficar com uma birrinha? O Senhor não se agrada disso, né? Porque o Senhor não tem birrinha. Já pensou Jesus lá no céu? Estou com birrinha de você hoje, porque você está me enchendo. Então, isso não existe. Então, isso não pode existir na nossa vida. A segunda coisa, que ele fala aqui bem no final, e vivamos em humildade e obediência. Então, o Senhor espera que nós sejamos humildes. Amém? O terceiro passo para a gente ter o Senhor andando assim conosco, ter comunhão, é algo super, para mim também, para mim ele seria o primeiro, que é crer nele, né? Eu tenho que crer. Lá em Hebreus 11, versículos 5 e 6, está escrito assim: por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos com base num testemunho confiável que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que se preocupa o bastante para atender os que procuram. Eu confesso que hoje, quando eu li esse versículo, meu coração ardeu, porque fica bem claro, é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Então, o Senhor espera que nós tenhamos fé. E fé não é um sentimento, não é algo que a gente sente. Fé não é um calafrio, fé não é algo... eu já estou sentindo que eu tenho fé. Isso não é fé. Fé é obediência, é acreditar que Deus morreu naquela cruz porque através daquela morte dele nós tivéssemos acesso à vida eterna, que através de que todo aquele que nele crê tivesse direito de vida eterna, aquele que clamasse tivesse a cura. Então, assim, é crer verdadeiramente, ainda que as coisas não estejam acontecendo,
eu estou crendo que ele vai fazer. E ainda que as portas se fecham, as coisas não vêm, tudo diz não para a gente permanece. A gente continua acreditando, a gente continua sabendo que ele vai fazer, porque a fé é saber em quem eu tenho crido também. Então, é importante a fé, por isso que ele é tão, para o Senhor é tão prazeroso a fé, né? Como ele olha para uma pessoa que tem fé, a nossa fé move o coração de Deus, né? Porque eu fico pensando assim, né? Diante de uma situação tão difícil, tão desesperadora, onde uma pessoa pode pegar e falar assim, nossa, cadê Deus? E você olhar para uma pessoa virar e falar assim, se Deus quis assim, é porque Deus quis assim. E para mim isso é inspirador, para mim isso é inspiração. Fé é confiar plenamente. E o sentimento, ele é o quê? O sentimento, ele é momentâneo, é algo que passa, né? A gente sente, né? Hoje a gente fala, hoje eu gosto de fulano, amanhã você já acha que você não gosta. Hoje, eu tô amando, tô apaixonada, né? O sentimento, tô apaixonada, de repente você não tá mais apaixonada, né? Então, sinto frio, tô com frio, daqui a pouco eu não tô mais com frio. Então, o sentimento que nós sentimos é tudo muito passageiro, né? Por isso a importância da gente conhecer bem quem a gente tem crido, porque quando vem nas nossas vidas situações adversas, se eu sei em quem eu tenho crido, se eu tenho um relacionamento, se eu tenho intimidade, se eu tenho Cristo como meu parceiro, eu não vou vacilar, eu vou ter fé, eu vou entender que aquele sentimento, aquilo que eu estou sentindo na hora, é o engano. E aqui agora eu quero abrir um adendo sobre isso, porque foi algo que o meu cunhado passou e foi muito assim, foi muito tremendo o que ele falou, e para mim assim foi uma história foi um testemunho de fé. O pastor Itamar, que foi que eu pedi oração para vocês no grupo, ele foi meu segundo pastor. Eu me batizei na igreja Assembleia de Deus, e eu fiquei um tempo na Hamburguesa, e quando houve as mudanças, tal, minha família inteira foi para o Ministério do Rio Pequeno, onde o pastor Itamar cuidou de toda a nossa família, inclusive de mim. E ele foi um homem que andou em fé, e mesmo no leito de morte, ele provou o quanto ele sabia em quem ele tinha crido. Ele provou que o tempo todo ele andou com Jesus Cristo de mão dada. Ele não fez parte de uma multidão que andou atrás de Jesus, atrás de um milagre, atrás de algo momentâneo, atrás de uma superação momentânea. Ele foi aquele que teve Jesus do lado dele todos os dias. Ainda que as coisas não acontecessem, ainda que a figueira não florescesse, ainda que as portas se fechassem, ele permaneceu. Ele foi internado, e o primeiro diagnóstico foi porque ele estava com Covid, e ele ficou no hospital 3 dias, aí quando viram que ele estava melhor, mandaram ele para casa, chegou na casa dele, 2 horas depois que ele estava em casa, ele desmaiou e voltou para o hospital, e quando fizeram um exame, viram que o coração dele estava muito, muito inchado, fora do normal, e havia sangue no pulmão, e o médico chegou para eles e falou assim, olha, o cenário é outro, isso daqui não é do Covid, isso aqui é um problema mais sério, é um problema do coração, e nós temos que arrumar uma vaga no Hospital do Coração, lá no Unicor, Incor, né, Incor. E aí isso deixou a família, a família ficou aflita, porque é muito difícil conseguir essa vaga, mas o Senhor preparou todas as coisas. Preparou de uma maneira tão tremenda que, quando ele chegou nesse hospital, quando ele desmaiou a segunda vez, ele foi para a UTI. E, pelo motivo do Covid, ele nunca poderia ter tido uma visita na UTI. E Deus preparou todas as coisas para ele, né?
porque ali, quando ele entrou na UTI, eles já colocaram aquela máscara nele, colocaram um monte de coisa nele, e quando o Júnior e a Tamires chegaram naquele hospital, eles pediram para estarem, se podia, se havia como eles verem o pai deles, conversar com ele, acalmar, e o médico pegou e falou assim para ele, olha, eu vou deixar vocês entrarem com ele, vocês vão pôr a roupa, porque ele está muito angustiado, ele está muito nervoso, eu quero que vocês acalmem ele, conversem com ele, porque nós vamos fazer o processo de intubação nele, nós vamos ter que intubar ele para esperar a vaga no hospital, para a gente poder... E aí eles entraram na UTI, e quando ele entrou, quando o Júnior entrou, ele disse que o pai dele, isso foi a Tamires que me falou, que o pai deles abraçou o Júnior, deitou no colo dele como se fosse uma criança, e falou assim para o filho dele, filho, eu preciso que você seja o meu pastor agora. Eu preciso que você seja meu pastor, porque eu estou sentindo medo, eu sinto medo, eu estou com medo, filho. E o Júnior, como filho, abraçou o pai dele, e abraçou como realmente um pastor. E falou, pai, não tem problema ter medo. Ele falou assim, não, eu não quero sentir medo, sabe por quê? Eu preguei uma vida inteira para muitas pessoas. O que vinha depois, eu não tenho que ter medo para ir para o braço do meu pai, eu quero que você ore como um pastor, porque assim que você orar, a paz que excede todo entendimento tem que vir sobre a minha vida. E eu achei tremendo, porque disse que todos ali na UTI ficaram vendo aquela reação. Ele falou assim, eu não aceito eu sentir medo, eu quero uma oração. E ali o Júnior abraçou ele, começou a orar por ele, fez uma oração. Aí ele falou, eu quero um louvor. Aí a Tamires cantou um louvor da harpa com ele, e aí foi quando o momento que eles começaram a acalmar, falou, olha agora, pai, ele falou, agora eu estou bem. E eu achei tão tremendo, porque depois disso, ele veio a ter uma parada respiratória, ele ficou 12 minutos dado como morto, só que aí ele voltou, e depois disso, eles conseguiram essa vaga, assim, em 2 horas, no quarto, assim, tudo que aconteceu com ele foi Deus. Ele foi transferido para lá, e um médico que recebeu ele lá, a equipe médica da UTI que recebeu o pastor Itamar lá, era uma pessoa que foi muito humana com eles. Todo dia, às 10 horas da manhã, ele ligava com um tablet e mostrava o pai dele, falava assim, olha, seu pai está aqui, está acontecendo isso. E o primeiro dia, quando ele chegou naquele outro hospital, que foi à noite, eles não puderam mais ter contato, no primeiro dia da ligação, esse médico começou a falar qual era a situação, falou que era uma coisa muito grave, que o problema dele todo não era realmente o Covid, que o problema dele era o coração, que o que ele vinha sentindo era algo de muito tempo, a forma que estava a situação, e ele desacordado, e o pastor em coma, né? E aquele dia, esse médico falou para eles, olha aqui, né? Olha seu pai, né? E o médico falou assim, falem com eles, porque ele ainda pode ouvir vocês. E ali o Júnior ainda chamou, pai, estou aqui, não sei o quê. E naquele momento, o Júnior em nenhum momento, ele deixou de fazer aquilo que ele foi chamado. O pai dele, numa cama do hospital, entre a vida e a morte, e ele deixava de ser o filho por algum tempo e fazia assim, como seu pastor, agora eu vou orar pela sua vida. E mais uma vez o Júnior fez uma oração pelo pai dele, onde todos ali no Incor, naquela UTI, viram o Júnior como um filho, orando pelo pai dele, e ali falando, né, que o Senhor descanse, que o Senhor encontre descanso, o Senhor, nós entregamos nas mãos do Senhor, seja feita a vontade de Deus na tua vida, porque nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para o Senhor, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para a sua vida, e enquanto o Júnior falava, enquanto eles falavam, havia movimento
como se ele estivesse ouvindo mesmo, que aumentou todas as né, e o médico mostrou, e o médico, tipo, né, deu sinal, né, tipo, né, continua. E quando o Júnior terminou aquela oração, que o Júnior pegou e falou, pai, descansa na paz de Cristo, né, o Senhor está contigo, e, e ele também está conosco. Aqueles movimentos que estavam agitados diminuíram, foram quase assim, acabando, né? E continuou aquela saga durante... E naquele momento o Júnior entendeu que ali ele teve uma despedida com o pai dele. Foi o último momento que o pai dele realmente pôde ouvir ele. E no outro dia, quando o médico chamou e falou assim, Júnior, você não quer falar com o seu pai? E o Júnior pegou e falou assim, hoje não. E aí ele olhou para as irmãs dele e falou assim, o pai não está mais aí. E aí, naquele dia, eles tiveram notícia que realmente ele já se encontrava num estado vegetativo. E aí entrou-se naquela questão de se ter um protocolo para se desligar todas aquelas máquinas, desligar, né, começar a desentubar. Existe um protocolo de horas. E a família começou a viver esse protocolo. E eu achei como é lindo um homem de fé deixar um legado. No sábado eu tive para visitar a esposa dele, e eu nunca vi, chegava pastores, aqueles jovens chegavam, e tudo pessoas que tinham sido ungidas por ele, e contando testemunho, contando coisas que ele tinha feito, a marca que ele tinha deixado, né? E quando foi no domingo, na segunda-feira ia ser o dia que ia desligar as máquinas. Quando foi no domingo, houve um culto. O Júnior falou assim, eu vou fazer um culto, não vou deixar a igreja sem culto. E nós, como família, nós todos falamos, e nós vamos participar, nós vamos estar com o Júnior. E ali, naquele domingo, eu pude ver um filho num altar, honrando a vida de um pai, honrando o homem que foi um homem de Deus, e ele falou tão claramente, ele falou, irmãos, meu pai estava semana passada aqui, liberando uma palavra sobre as nossas vidas, e hoje ele não está mais. Como você tem andado com Jesus? Como é que você tem caminhado com Jesus? Você tem sido aquele que vai e busca Jesus no momento só daquele problema? Você vem, se aproxima, você vai e busca mais só na hora daquele problema? Ou você tem caminhado com Jesus em todos os momentos? Que ele falou assim, porque meu pai está lá, e eu estou aqui, porque se ele ressuscitar, ele é Deus, mas se ele também não ressuscitar, ele continua sendo Deus. Porque eu creio no que Deus tem preparado para mim, que Deus tem preparado para minha família, no que Deus tem preparado para o meu pai. E o tempo todo nós ficamos assim muito admirados, porque ele estava ali, né, firme, forte, e nos mostrando, né, a importância de nós não vivermos no sentimento, e ele colocou a passagem de Pedro, né, que foi muito interessante, eu quero até compartilhar com vocês, que está lá em Mateus 14:30, aquela passagem onde Pedro anda sobre as águas, Jesus vem sobre as águas, e Pedro chega e fala assim, Jesus, se é o Senhor, eu quero ir até aí. Aí está aqui, Pedro 14:30, eu vou ler só para... Pedro fala assim, venha, Jesus fala assim, venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Pedro começou a afundar quando ele sentiu. A partir do momento que a gente deixa a nossa vida ir, ser comandada através dos nossos sentimentos, é a hora que nós podemos começar a perder o rumo da nossa vida. Que nós não ficamos, que a gente possa não ficar nessa vida, viver em sentimentos.
Se existe algo, se tem algum problema para resolver com o irmão, se você precisa liberar perdão, gente, libera perdão. Se tem algo que tem tirado o teu sono, você está te incomodando, você não quer falar com uma... Libera perdão. Sabe assim, não deixe de viver a sua vida com a tua família, não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe de melhorar, não deixe de se melhorar hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer para melhorar hoje. Por que eu vou deixar para amanhã se eu não sei se amanhã eu vou estar aqui? Então, ficou muito forte isso para mim. Essa palavra da gente não nos entregarmos para aquilo que a gente sente, o que tá, sentir é muito rápido, né? E aqui Jesus fala assim, quando ele sentiu a força do vento, ele ficou com medo. O sentimento dele trouxe até medo. E ele começou a afundar. Então ele gritou, socorro, Senhor. Por que ele gritou, socorro, Senhor? Porque ele sabia em que ele cria. Quando nós sabemos em que a gente tem crido, quando nós conhecemos esse Senhor maravilhoso, ainda que nós sintamos alguma coisa e ainda que o medo venha, ele está pronto para estender o nosso braço, estender o braço dele e nos segurar. Porque ele veio aqui, porque no outro versículo está escrito assim, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro. Imediatamente. Mas por que ele chamou Jesus? Porque ele conhecia Jesus. Por que imediatamente? Jesus estava ali do lado dele, então, ele sabia. Então, imediatamente, ele foi socorrido. Mesmo, todo mundo fala, né, que muitos pastores, existem muitas pregações que falam da pequena fé, porque Jesus deu uma bronca em Pedro, né? Mas o Júnior deixou bem claro, que como é fácil nós sermos levadas pelo sentimento. E o sentimento, se a gente... E é o que tá, né? E o Lamartine falou muito disso. Fé não é sentimento, fé é obediência, não é sentimento. Ele falou isso umas 3 vezes na palavra dele de domingo. E acabou que casou muito. E o que eu queria trazer sobre o pastor Itamar era isso, que ele foi um homem que ele deixou um legado. Ele caminhou de fé, em fé, ele levou a palavra para tantas pessoas, e ele verdadeiramente, né, ele, lá no dia do velório, foi o versículo que todo mundo pôde falar pela vida dele, e é um versículo que eu também gostaria que os meus filhos falassem referente a mim, que está lá em 2 Timóteo 4, que é aquele que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que nós possamos guardar a fé, independente do que nós formos passar, que a fé esteja sempre em nós, que nós não venhamos perder a esperança, que nós não deixemos os sentimentos tomarem conta de nós. Essa é a importância da fé. Amém? E o terceiro ponto que o apóstolo trouxe foi que nós precisamos, para a gente ter comunhão com Deus, que nós precisamos concordar com Ele, porque Ele é Deus, Deus sabe de todas as coisas. E aí é onde eu falei que a Clécia trouxe algo que realmente que fechou. A Clécia disse que quando ela estava lá, que ela recebeu a notícia, né, daquela porta se fechou, ela não murmurou, a primeira coisa que ela fez, ela sabia em quem ela estava crendo, ela agradeceu. Ela não se deixou levar. E a primeira coisa dela não foi o sentimento, não é, Clécia? Você não foi dominada. Lógico, veio o susto, que é algo que a gente sente, você sentiu, mas imediatamente você sabe o Deus que você serve, você sabe com quem você tem andado. Você se ajoelhou, você agradeceu, Senhor, você sabe de todas as coisas. E eu confio no que o Senhor tem para mim. E o versículo que o Lamartine compartilhou foi Isaías 55:8. O Senhor diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo com vocês. Então, nós nunca entenderemos quais são os planos de Deus, nós nunca sabemos o que vai ser, né? Às vezes a gente pensa que uma porta fechada para a gente não vai ser boa coisa, mas o Senhor sabe de todas as coisas.
E eu anotei aquele versículo, Provérbios 19, 21, que é: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é o Senhor. Nós temos sonhos de fazer tantas coisas, né? Planejamos viagens, né? Que nem esse ano. Quantos planos foram feitos, quantas coisas a gente tinha se preparado para fazer, né? Pessoas, que nem eu tenho minha prima, ela tinha passado ela tinha conseguido uma bolsa numa universidade para fazer doutorado lá na Inglaterra, e isso não aconteceu. Sabe, quantas pessoas ficaram presas, que nem a prima da tia Judite, ela ficou aqui, ela estava aqui no Brasil com a mãe dela, e ela queria voltar para casa, para a Itália, para estar com o marido, ela não pôde, né? Então, assim, todo mundo tinha um plano. Esse mês eu vou fazer isso. A Rogéria, em julho, ela já ia viajar para você. Eu ia para Tati, Júlio, com a Amanda. Nós tínhamos tantos planos, né? Eu estou falando de planos, desses planos prazerosos que a gente tem prazer de fazer. E não foi assim que se concretizou. Né? Não foi isso que aconteceu. Houve uma pandemia e nós estamos todos agora trancados, nós estamos todos nessa coisa que ninguém sabe, se a gente quer se reunir, a gente não pode se reunir. Quantas coisas aconteceram esse ano e quantas coisas ainda têm acontecido. Então eu creio que agora é um tempo da gente acordar, não é tempo mais da gente ficar que nem aqui, né? O Lamartine falou assim, não é tempo, eu discordo às vezes com Deus, mas não adianta discordar. Não adianta discordar, porque ele é Deus e ele sempre tem razão. E é verdade, não adianta. Eu acho melhor a gente pegar e já cortar o caminho e falar assim, Senhor, amém. Não deu certo, não vou viajar esse ano. Amém. Glória a Deus, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu creio que o Senhor vai preparar algo melhor. O Senhor tem um tempo melhor e maior para mim. Fechou-se essa porta que a Clécia tinha tanto esperado. Deus já surpreendeu imediatamente ela. Foi questão de sexta para segunda ou foi no mesmo dia, Clécia? Ele começou a me surpreender na quinta noite, dona. Ele começou a cuidar na quinta noite. Quando eu recebi Foi antes. Foi antes. Amém. Esse é o nosso Deus. Nós não entendemos quais são os pensamentos que Ele tem sobre nós. Nós não entendemos quais são os planos que Ele tem para nós. Por isso que eu vou falar assim, como igreja, como o Lamartine, o apóstolo falou, igreja, vamos despertar, vamos estar pronto. Como é que eu vou estar pronto? Eu tenho que ter como meu companheiro Jesus. E para mim ser companheiro dele, eu preciso ter esses passos, eu preciso ter fé, eu preciso ser obediente, eu preciso ser justo, eu preciso ser misericordioso, eu preciso andar humildemente, e eu preciso, o tempo todo, saber que ele é Deus e que os planos dele são perfeitos. Amém? Não vou me estender mais, Amém. porque eu vou começar a Amém, amém. Eu acho que é isso que nós temos que fazer o que o Júnior falou, né? É tempo agora de ver que nossa vida é assim, é um sopro. O que eu quero deixar? Né? Qual o meu marco? Né? O que eu quero deixar? Né? E eu fiquei muito isso, eu quero que meus filhos possam olhar para mim, que eu achei muito lindo, os filhos poderem falar, nós não vamos fechar essa igreja, nós não vamos deixar de pregar, eu não vou deixar de pregar, a outra filha, eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de louvar, porque ele é Deus, ele é Deus. Amém? Quero agradecer a oportunidade, Rô. Amém, amém. O que o Espírito Santo está querendo falar com a gente, e a Donda foi só um instrumento, de que a gente tem que estar vigilante. A gente não sabe o dia, a hora. E quando a Donda me contou do pastor Itamar, um homem de Deus, virar para o filho dele e falar, filho, eu estou com medo. Alguém que pregou a vida inteira da Nova Jerusalém, alguém que falou que vai encontrar, até estava ouvindo um louvor hoje que a Rúbia baixou, tão lindo, e o louvor dizia assim,
ali eu não vai ter mais choro, eu não vou precisar mais clamar, porque eu vou olhar nos olhos de Jesus. Alguém que prega, que vai olhar nos olhos de Jesus, que a gente anseia por esse dia. Naquela hora, ele teve medo e ele falou: filho, ora por mim, ser o meu pastor, porque eu estou com medo. Jesus teve medo. Ele falou: Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice. E a Donda e a Bárbara, a gente tem acordado de madrugada, mas não com coisa boa, solada. E essa semana eu sabia que algo estava para acontecer e falei para a Donda, Donda, algo... Ela também me chamou, falou assim: nossa, eu sinto o inimigo rondando, né? A gente está sentindo alguma coisa, como se as trevas tivessem ao derredor. Isso é bíblico, está escrito, mas você sente quando é mais presente, quando é menos, porque o Senhor prepara, ele vai nos preparando, ele vai nos capacitando, ele vai nos dando a direção, né? Então, prontamente, a gente está acordando às 3 da manhã e orando juntas sobre... colocando diante do Senhor, olha, se é o inimigo que está acordando a gente de madrugada com assolação, nós vamos acordar para orar e declarar que nós somos do Senhor Jesus Cristo, e o nosso joelho vai estar ali dobrado e dizer: Senhor, nós te amamos. Não é Satanás que vai nos acordar, é o Senhor que nos acorda, para que a gente é que decidiu acordar, para dizer às 3 da manhã que nós amamos ao Senhor e adoramos o Senhor. E o que o Espírito Santo está dizendo é que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe. Por isso que a Bíblia diz assim: sede vigilante, orai o tempo todo e vigia o tempo todo. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A gente não está pregando aqui morte, não é isso. Mas o que a gente está falando, o que o Espírito Santo está falando, é que a gente tem que andar segundo a vontade de Deus. Lá em João 10... tem um versículo, no versículo 9 e 10, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ontem se cumpriu na minha vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. 20 anos que eu vivo uma vida de abundância. Ontem se cumpriu na vida da minha cunhada. Eu vim para roubar, matar e destruir. E foi isso que me despedaçou. Ontem foi aniversário da Fafá, eu estava super feliz, a gente até se encontrou, e já sabia que o meu sobrinho tinha falecido, mas eu queria passar... Deus preparou o meu primeiro momento do meu dia com a Fátima, quando eu ouvi que ela colocou lá na célula, que ela nem achava que a gente ia lembrar dela, eu prontamente falei: eu vou até a Fá. Eu vou até a Fafá. E saiu dali. Eu fui até o velório, eu, a Rubi e a Rebeca, e chegando ali, quando eu encontrei a minha cunhada, gente, foi impressionante. Aquela cena da minha vida há 20 anos atrás, só que eu não tinha associado o dia. É como se o meu espírito tivesse sido arremetido para o dia que a Rebeca caiu na piscina. Foi tão impressionante. Porque o filho da minha cunhada, ele estava no mesmo hospital que a Rebeca. E a hora que eu estava no hospital, eu vi a minha cunhada vindo de encontro a mim. E ela nunca esqueceu aquele meu olhar de desespero naquele hospital. E quando ontem eu olhei para minha cunhada, e depois depois que eu recebi Jesus Cristo e que eu tive vida em abundância, ela foi a primeira pessoa que eu levei para a igreja, tentei levar para a igreja, porque a minha cunhada ela é do candomblé, ela era mãe de santo, e eu queria muito que ela conhecesse a Jesus, que ela estava no engano. Ela foi uma pessoa que eu arrastava para a igreja. Minha mãe ficava até brava comigo, porque era macumba na minha vida.
Ela fazia macumba e eu queria levar ela para a igreja. Ela fazendo macumba, eu, Ana, vamos para a igreja. Minha mãe, olha, eu não vou nem na sua casa mais por causa desse povo. Minha mãe vivia brigando, não queria vir aqui, porque eu trazia eles aqui. E foram muitos anos eu falando de Jesus para ela, para minha sogra, para as minhas cunhadas. Eu sempre tive a família do Carlinhos como a minha família mesmo. Mas todo mundo da casa do meu marido se converteu, as minhas cunhadas, os meus cunhados, só 2 pessoas não se converteram, a Ana e o Vadão, que mora no norte, lá no Nordeste. O restante, todo mundo se converteu, todo mundo teve a oportunidade de ter experiências com o Senhor. E ali naquele velório, quando eu olhei, o olhar da minha cunhada inverteu, porque ela me viu, ela olhou a Rebeca, ela falou, Rebeca, minha filha, acabou minha vida. Ela abraçou minha filha e ela se lembrou, sabe como a gente se lembrou daquele momento meu e aquele momento dela? E ali o Espírito Santo me soprou meus ouvidos, se cumpriu. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E hoje se cumpriu na vida da minha cunhada isso, porque ela não aceitou Jesus. Ela não quis Jesus na vida dela. E eu não tinha me atentado para a data, eu não tinha atentado até aquele momento. E a minha cunhada foi enterrada junto com meu sobrinho ontem. E eu voltei, o Carlinhos falou, meu Deus do céu, você vai ficar assim até quando? Porque o meu choro era assim, por que é que ela não aceitou Jesus, né? Por que ela perdeu um filho eu não sei se ele foi para o céu, eu não estou aqui para julgar, mas eles não conheciam a Jesus, eles não tiveram essa vida que Jesus disse, eis que vim para que tenham vida e vida em abundância. Eles disseram não para isso. Mas eu saí dali com o meu coração aflito por conta dela, mas tranquilo de saber que eu fiz a minha parte. O meu pensamento era, e se eu não tivesse insistido, e se eu não tivesse falado de Jesus? Não adiantou eu ter falado. Eles não foram. A única família, ela e mais um que não foi, de 8 irmãos. Mas eu fiz a minha parte. Eu estava tranquila em relação a isso. E hoje a minha oração é, Senhor, traz à memória a Ana, o que traz esperança, que é o Senhor. Que ela tenha a condição, que ela consiga ainda a tempo de te conhecer. Porque senão aquele olhar da Ana, que foi o meu no passado, nunca vai sair. Ela morreu com o filho dela. E Jesus, ele veio para que tivesse vida em abundância. Então, a minha oração é que a Ana possa encontrar Jesus e ela entender que ela tem chance de ter, a partir de agora, mesmo com um filho morto, ter uma vida e uma vida em abundância. E a palavra de Deus, ela deixa tão claro para a gente que existe uma escolha. Essa atitude é nossa, essa escolha é nossa. E muitas vezes a gente se sente, eu não quero ficar falando porque eu vou ser chata. Eu não vou ficar, vou entregar na mão de Deus. Gente, ontem eu percebi que não é assim. Ontem era aquele velório, era tão nítido, era tão real as trevas naquele lugar, era tão real o desespero, que a Rebeca e a Ruba, elas não estavam aguentando ficar ali, grito, exatamente como diz a Bíblia. As filhas, as irmãs do André, elas gritavam, elas uivavam, como diz a Bíblia, de ranger de dente, de grito, era exatamente vivendo as trevas naquele lugar. Há muito tempo que eu não ia num velório onde quem tinha morrido não era cristão. Eu estou acostumada a ir nos velórios onde o que está indo embora é cristão, e a louvor, e a oração. Mas ontem à noite, ontem durante o dia, foi grito de uivo, de dor, de grito, exatamente como diz a Bíblia. Então, o que eu queria dizer essa noite, o que a Donda, através do Espírito Santo, está dizendo, é que falem de Jesus.
o nosso alvo, o alvo de Jesus Cristo, sempre foi aquele que não está na igreja. E o meu choro ontem era porque o Espírito Santo dizia, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Está escrito, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E eu tenho certeza que Deus chorou ontem, porque um ímpio foi enterrado. Porque alguém disse não para ele. E essa responsabilidade também é sobre nós. Eu saí dali, daquele lugar, tranquila em relação a isso. Não houve peso, mas eu pensei, ai de mim, se eu não tivesse falado para minha cunhada de quem é Jesus. Ai de mim, de alguém que eu conheço, morrer sem que eu tenha apresentado Jesus. Porque de uma coisa a gente tem certeza, onde o pastor Itamar está. A gente não tem dúvida disso. Eu tenho dúvida, eu quero crer que em algum momento na vida do André, alguém falou e em algum momento ele aceitou, mas se isso não aconteceu, certamente o André agora está experimentando do fogo e do enxofre do inferno. O menino novo que cuidava da mãe dele, que fazia tudo para essa mãe, que cuidava dela, que morava com ela e que era o xodó, o filho mais novo dela. Então, essa noite que a gente possa... Tem alguém que você não falou de Jesus? Fala. Tem alguém que você cansou de falar de Jesus? Não se canse, insista. Eu só não levei mais a Ana para a igreja porque ela disse para mim, chega, eu não quero mais ir. Isso não é para mim, eu não quero. Porque senão eu estaria batendo lá para levar ela em algum lugar. E que a gente possa ter a consciência, o coração tranquilo, de que realmente eu fui enviada por Jesus ali e que eu falei em nome de Jesus. Então, essa noite eu queria orar por vocês, por mim, para que a gente tenha cada dia mais coragem de dizer do amor de Jesus, de dizer que Ele é a porta, Ele é a vida e Ele é a vida em abundante. Ninguém vai, não tem outro caminho a não ser através de Jesus. Né? E tira isso da nossa conta, né? Ali na listinha de Jesus, né? Ele deve ter uma lista, eu fico pensando. Era para falar disso, mas estava ocupado pensando em outra coisa e achou que estava sendo chato. Eu mesmo falo para o marido da Clécia, para o marido da Adri, falo, ai, gente, eu sou tão chata, porque eu fico falando 20 vezes a mesma coisa. Aí eles falaram para mim, não, Rô, você não é chata, não. E eu creio, ele disse isso, o Alessandro disse isso, que os meus filhos estão na tua oração. E sabe, gente, ainda que eles não creiam nisso, ainda que eles não queiram, que eles são, como chama aquilo? Tenha um preconceito com um cristão, ele sabe que os filhos da Clécia e da Adriana estão na minha oração. E isso é tão bom. É assim que eu quero que eles me vejam mesmo. Que eu oro pela família deles. É assim que eu quero que o ímpio me veja. E lembre-se de mim, que há ali uma mulher de Deus. E quanto a gente é privilegiado dos nossos olhos terem descortinado. Porque tem muita gente, a Bíblia fala que o entendimento está cego. A pessoa tem um entendimento cegado, ela não consegue enxergar isso. Tá? Cegou o inimigo e cegou o entendimento. Mas se eu e você, a gente tem isso descortinado, que privilégio nosso. É como a Clécia fez, a gente tem que ajoelhar todo dia e agradecer ao Senhor pelo ar que a gente respira. O Xande da Bárbara, ele queria respirar 1/3 do que a gente respira. E a gente muitas vezes está ali reclamando de coisas tão pequenas. Tem gente que não tem nem imagina aquilo que a gente está vivendo, que queria ter 1/3 do que a gente tem.
Tem gente que está correndo atrás de cartomante, de lebúzios ou de mãe de santo, atrás de uma ajuda na vida, um passe. E a gente tem todo o poder de Deus sobre as nossas mãos. Nós somos filhos escolhidos. Nós somos aquele que o Senhor preparou, escolheu, chamou e está capacitando. Do que é que a gente tem que reclamar? Porque só de você ser chamado de filho, você tem que abrir os olhos e já sair pulando e dançando, nem espaço para mau humor. Porque nós somos filho, descortinou os nossos olhos, a gente respira, a gente acorda em nome de Jesus, a gente dorme, glorificando o nome do Senhor. Que privilégio o nosso. Eu tenho muita, mas muita misericórdia, mas muita pena do ímpio. Muita pena. Porque nenhum deles sabe o que é vida e vida em abundância. Quando eu pergunto para alguém, você vai à igreja? Não sei o quê, eu sou católico, mas assim, não estou praticante. Aquela pessoa passa a ter um lugar especial na minha vida, porque eu olho para ela e falo, meu Deus, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe de nada na tua vida. Você não sabe o presente, o tesouro escondido que você não está tendo acesso, mas que descortinou para a gente. É como um tesouro, é como um baú, abriu para a gente. Então, eu estou com vergonha hoje de ficar brava se minha filha não está fazendo a coisa da faculdade como eu queria. Tudo bem que dali a semana que vem isso vai passar, mas hoje, eu estou brava comigo mesma por várias coisas que às vezes eu reclamo. E hoje eu estou muito feliz e cada dia mais tão agradecida por eu ser chamada de filha, por eu ter descoberto esse tesouro, por Jesus ter me entregue uma chave, que ela abriu um baú que está cheio de ouro, que está na minha disposição, e que eu tenho esse ouro para gastar, para dar, para vender, e não é só para o meu bairro. Esse tesouro é tanto que é para as nações. Glória a Deus por isso. E esse tesouro não é meu, ele é de todos nós que aceitamos Jesus. Não permita que o inimigo diminua isso. Você não foi comprado por uma moedinha de ouro, não. Você foi comprado porque cada gota daquele sangue vale um baú desses daí. Você foi muito caro para Jesus. Muito caro. E não é qualquer coisinha. Não é porque eu não paguei o condomínio, ou porque eu não paguei o IPTU, ou porque meu chefe fez o que fez com a Clécia, não. Quando um chefe faz o que fez, ou o dinheiro não deu para pagar o IPTU, glorifica o Senhor. Graças a Deus. Eu não tenho dinheiro aqui, mas o baú está ali. A hora que eu tiver acesso a esse baú, me segura. Me segura. É assim que a gente tem que ser. E, Clecinha, você foi um exemplo para mim, viu? Eu, a hora que a porta fechar de qualquer coisa, eu vou me ajoelhar assim. Obrigada. Obrigada, porque uma ali na frente vai se abrir. Amém? Vamos orar ao Senhor, glorificar o Senhor pela nossa vida. Amém. Vamos falar desse Deus, que os tempos tão difíceis aí, muita gente está sendo ceifado pelo Covid ou pelo que for, e a gente tem que falar de Jesus a tempo e fora de tempo. E Deus espera isso de você. Deus te escolheu e te chamou justamente para isso. Né? Sejamos um exército de Cristo preparado, com uma espada afiada, que é a palavra de Deus, sendo ousado para falar. Peçam a Deus oportunidade. Senhor, me dá uma oportunidade. Quantas vezes, gente, eu pedi oportunidade. Hoje eu estava conversando com a Tati, a Tati da Didi, e ela falou assim, eu contei para ela que minha mãe vai se batizar, e
E quando a gente estava fazendo a conta, há 4 anos atrás, eu estava lá em Israel, orando ao Senhor, né, apresentando as nossas orações lá, e quando eu falei assim, eu vou mudar o dia da célula, porque de quinta-feira eu vou ficar encontrando com a minha mãe, vou mudar para terça-feira, porque na quinta-feira minha mãe vai lá, eu fico pregando, e eu fico falando para ela, ela sentada ali na minha frente, acho que não está entendendo nada, porque ela falava para os outros, não, eu sou espírita. Aí eu falava, eu vou mudar esse dia dessa célula, vou mudar para terça-feira. E o Espírito Santo falou assim, não, porque essa célula é por conta da sua mãe. A Tati me lembrou isso hoje. Eu falei, glória a Deus por isso, Senhor. E a minha mãe está aqui. Eu nem sei por que eu falei isso. Porque a gente tem que falar de Jesus, ainda que demore, ainda que você pense que não. Aconteceu na minha vida, né? Todas as pessoas, meu pai, quando ele me vê, ele, filha, eu tô assistindo lá o R.R. Soares e eu tô tomando aquela água lá, viu? Quando ele fala a hora da água, eu tomo e eu sou curado, eu não tenho mais nada, eu amém, pai. Só falta ir lá, né, pai, na igreja, passou o Covid, vai lá. Eu quero que a minha família inteira tenha essa vida de Jesus Cristo, eu quero encontrar com todo mundo lá, minha avó, minha família toda no céu, e a gente vai fazer uma festa ali, e eu creio que assim vai ser em nome de Jesus. E eu não sei se eu falei aqui, mas que ontem fez 20 anos que a minha filha, que Deus me deu essa vida em abundância. Enquanto a minha cunhada enterrava o filho dela, eu comemoro 20 anos de vida com Jesus, quando ele ressuscitou minha filha e ele mudou a sorte da minha família. Amém. E comigo não só foi a minha vida, mas Deus tinha um plano para toda a minha família. A Ruby agora ia fazer esse louvor e foi vomitar. Então vamos. Ai, Senhor da glória. Eu vou colocar o louvor aqui para a gente orar. Todo mundo preparado aí para falar de Jesus amanhã. Hoje ainda, já vai pedindo. Já sei porque que eu falei da minha mãe. Pedir para Deus oportunidades. Orem a Deus e fala, Senhor, me dá uma oportunidade de falar. Não adianta ser gente chata, porque crente chato nem eu aguento. Nem eu, que sou crente, aguento crente chato. Eu não aguento crente chato. Você imagina ímpio. Seja engraçado, seja leve, seja divertido, conta das boas novas da tua vida. E também, se não tem nada bom para contar, só falar de Jesus de uma maneira, a própria cruz, ela não precisa de sabedoria, de entendimento, de teologia, de tudo. A própria cruz, o próprio ministério de Jesus, ele fala por si só. Paulo diz isso, lá em Coríntios. Então, o Rogério Vinícius falou isso para mim, quando eu contei que eu ia me batizar, né? Ele falou assim, mas você não vai virar essa crente chata, não. Você vai ser igual a tia Clécia e a tia Rogéria, né? Falei, vou. Exatamente. Tem que ser crente de bom humor, pelo amor de Deus. E nem aquele que fala 20 vezes a mesma coisa. Jesus está voltando, vai morrer, né? Não dá. Gente, nem eu estou falando, eu não aguento esses crentes chatos. Seja feliz. Mostra que quem é crente de Jesus é feliz. É bem-humorado, né, Rô? Hã? É bem-humorado, né? É feliz. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Senhor, de vivermos com o Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque eu creio que aqui todos o Senhor escolheu, o Senhor chamou. Nós te glorificamos, Senhor, porque como é bom termos o Senhor, somos tão privilegiados. O Senhor sabe disso, mas nós queremos essa noite, Pai, verdadeiramente, que o Senhor encontre o nosso coração, que o Senhor possa achar em nós uma verdadeira gratidão, pelo que o Senhor tem nos chamado de filhos, por ter nos comprado por um sangue precioso, por ter nos comprado por um preço tão alto. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor descortinou os nossos olhos.
Muito obrigada, Senhor, porque sobre a nossa vida já não há mais trevas, já não há mais medo, já não há mais insegurança. Nós sabemos, Deus, o caminho que o Senhor está nos levando, que é um caminho seguro, é um caminho que vai nos levar à Nova Jerusalém, é um caminho de encontro com o Senhor, é um caminho de olhar nos olhos de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque aquele olhar desesperado já não faz mais parte da minha vida. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque hoje, sobre a minha vida, a alegria de Jesus. E não há nada mais feliz na minha vida do que ter o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada pela vida dos nossos filhos, Amém, Senhor, Senhor. obrigada. Obrigada pela vida e abundância, Senhor, obrigada. Obrigada porque nós estamos no lugar certo, onde o Senhor determinou. Obrigada pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, obrigada pelos nossos maridos. Obrigada, Senhor, porque nada te está encoberto. Todas as coisas, Senhor. O Senhor está diante de todas as coisas. Amém. O Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigada por ter nos chamado e nos escolhido. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e perdoa as nossas preocupações com coisas tão pequenas. Amém, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas ansiedades. Perdoa os nossos sentimentos que nos faz afundar como Pedro. Nos ajuda, Senhor, a andar sobre as águas de fé em fé, de olhar nos teus olhos aqui na terra, Senhor. Andar por obediência, por aquilo que nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Amém, Senhor. E nos ajuda cada dia mais a sermos mais e mais parecidos com o Senhor. Amém. Te glorificamos essa noite. Te pedimos oportunidades, Deus. Se há alguém que temos esquecido de falar do Senhor, nos dá oportunidade. Nos dá, Senhor, chance, oportunidade, de uma maneira que possamos falar do Senhor. Nos leva, Senhor, aos enfermos, aos cativos. Amém, nos Senhor. leva aos doentes, nos leva aos aprisionados, Senhor, para que possamos, em Teu nome, termos a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor fez. A melhor coisa que o Senhor fez é andar sobre a terra em plenitude, curar os enfermos, libertar os cativos. E o Senhor Amém. deixou essa missão a nós, os Teus filhos. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Usa a nossa vida, nos dá oportunidade, nos dá ousadia, Deus. Amém. Que o Senhor possa colocar um anjo em cada boca representado aqui. Sejamos boca profética, e a Tua palavra diz que da nossa boca não sai bênção e maldição. Amém. Unge os nossos lábios para que na Amém. nossa boca saia bênção sem Amém. medida. Amém. Unge a nossa boca para que possamos, Senhor, falar em Teu nome Amém, com Senhor. ousadia, com intrepidez no Evangelho da paz. Amém. Destrava toda timidez, tira, Senhor, todo medo, destrava, Senhor, todo preconceito e nos dá essa ousadia de Jesus. Amém, Essa Senhor. ousadia que estava sobre os apóstolos. Vem sobre nós, Senhor, o céu aberto. E nessa noite que o Senhor possa transbordar do Teu vinho novo sobre nós. E que possamos, Senhor, falar em Teu nome e glorificar o Teu nome no nosso meio. Em Amém, nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Alguém quer falar alguma coisa?